Olá, hoje é sexta-feira, 3 de setembro de 2021. Eu sou Bruno Lupion e você ouve a primeira edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nessa edição. Federação dos Bancos apoia manifesto em defesa da democracia. No Supremo, Augusto Aras se posiciona contra a adoção do marco temporal para terras indígenas. Enchentes no nordeste dos Estados Unidos deixam pelo menos 41 mortos. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, declarou na quinta-feira apoio a um manifesto que defende a democracia e pede harmonia entre os poderes. O texto é assinado por cerca de 200 entidades de classe, como a Associação Brasileira de Agronegócio, a FEComércio e a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. O manifesto foi elaborado após a intensificação de ataques de Jair Bolsonaro à urna eletrônica e ao Supremo Tribunal Federal, e desagradou ao presidente, que viu nele críticas à sua gestão. A iniciativa também marca um posicionamento mais claro de grandes empresas e bancos sobre o momento institucional do país. A publicação do texto estava programada para ocorrer na última terça-feira, mas a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, que articulava o manifesto, decidiu adiar sua publicação. Além disso, dois bancos públicos, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, ameaçaram sair da FEBRABAN se ela assinasse o texto. Em um comunicado divulgado na quinta, a FEBRABAN afirma que o conteúdo do manifesto tem o papel de pedir equilíbrio e serenidade aos poderes e disse que não ficará mais vinculada às decisões da Fiesp. Nem todas as entidades de classe importantes decidiram assinar o manifesto, como a Câmara Brasileira de Indústria da Construção, que não apoia o texto. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, apresentou na quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal sua manifestação no julgamento sobre o marco temporal, uma regra que, se aplicada, dará aos povos indígenas o direito de reivindicar somente as terras que já eram ocupadas por eles em outubro de 1988. Aras se posicionou contra o marco temporal, defendeu que os indígenas têm um direito originário às suas terras e disse que os pedidos de reconhecimento de terras indígenas devem ser analisados caso a caso. A manifestação de Aras foi comemorada pelos povos indígenas. Em seu voto, Aras afirmou que o Brasil, abre aspas, não foi descoberto e que o país não pode invisibilizar seus ancestrais que já habitavam o território antes da chegada dos portugueses. O julgamento será retomado na próxima semana. A Câmara dos Deputados decidiu na quinta-feira reduzir para 15% a alíquota do imposto de renda sobre os lucros e dividendos que são distribuídos pelas empresas aos seus acionistas. No texto base, que havia sido aprovado na quarta-feira, a alíquota era de 20%. O pagamento de lucros e dividendos é isento de imposto desde 1995 e o Brasil é hoje um dos poucos países do mundo que não tributa esse tipo de renda. Para compensar a recriação do tributo sobre lucros e dividendos, o imposto de renda das empresas será reduzido em 7 pontos percentuais, de 15% para 8%. O texto também reajusta a tabela do imposto de renda de pessoas físicas, entre outras mudanças, e agora segue para análise do Senado. Pelo menos 41 pessoas morreram em 4 estados no nordeste dos Estados Unidos devido a enchentes provocadas pelo furacão Ida na noite de quinta-feira. Muitas pessoas morreram quando estavam em seus porões, segundo autoridades locais, que definiram as enchentes como históricas e vinculadas às mudanças climáticas. A tempestade fez a cidade de Nova York declarar, pela primeira vez na sua história, um aviso de emergência de enchentes, enquanto diversas ruas eram tomadas pelas águas e linhas de metrô ficavam submersas. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, anunciou nesta sexta-feira que não buscará a reeleição e deixará o cargo após 1 ano de mandato. Ele tem 72 anos e havia sucedido o primeiro-ministro anterior, Shinzo Abe, em setembro do ano passado. A gestão de Yoshihide Suga enfrenta seu nível de aprovação mais baixo, em meio a críticas sobre como o país está lidando com a pandemia. O Japão vive agora uma quinta onda de infecções pelo vírus e teve um início lento da vacinação. Em agosto, apenas cerca de 32% dos japoneses apoiavam o governo. Novas eleições deverão ser convocadas até o final de outubro. Mais informações você ouve no fim da tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW.